quase triplicou o número de profissionais de saúde com Covid-19 no Brasil. Técnicos e auxiliares de enfermagem lideram a lista, seguindo de enfermeiros, médicos, agentes comunitários e recepcionistas das unidades de saúde. Quando fomos chamados a prestar nossa homenagem a esses profissionais, imediatamente imaginamos ser muito importante lhes dar voz, fazer com que nossa comunidade entenda o que se passa numa unidade de saúde, em um hospital ou até mesmo dentro de casa, como alguns profissionais têm atendido no formato de teletrabalho. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos que se dispuseram a narrar suas vidas nesse momento tão complexo, onde cuidado individual passa a ser um cuidado coletivo. A todos vocês, nosso muito obrigado. O dia a dia dos profissionais de saúde sempre foi cheio de protocolos e cuidados. Do centro cirúrgico ao consultório, médicos, enfermeiros e agentes comunitários já tinham em sua rotina formas de evitar o contágio de doenças e modos seguros de atender a população. Mas com a chegada de um novo vírus de disseminação tão rápida e consequências ainda totalmente desconhecidas, novos protocolos de segurança passaram a ser indispensáveis dentro e fora das unidades de saúde. Doutora Nívia Souza, médica pediatra, nos conta em depoimento como a pandemia nos pegou de surpresa. Em dezembro de 2019, nós tivemos o aparecimento de uma doença misteriosa na China. Essa doença ela é causada por um vírus, o SARS-CoV-2, causando a doença do Covid-19. A partir daí, ela se alastrou pelo mundo todo, chegando ao Brasil. Em fevereiro de 2020, tivemos o primeiro óbito. Logo em seguida, foi decretada a pandemia, que quer dizer presença do vírus em todos os continentes do mundo. A partir dessa época, tudo mudou. Nossa rotina mudou, nossa rotina de vida mudou, nossa rotina de trabalho, mudou nosso estilo de vida, a nossa vida social, mudou nossa saída na padaria, ao mercado. Hoje, nós não podemos ir todos os dias na casa de nossos pais, nossos avós. Temos que ter muito cuidado para ir à padaria, ao mercado, sempre com a nossa amiga, a nossa máscara. Perguntamos a ela, com a sua experiência, o que os gestores de saúde de nosso país devem fazer para enfrentarmos a pandemia do Covid-19. Melhorar a atenção primária, melhorar a atenção básica, dar mais atenção àquele que atende o posto de saúde, àquele que está lá embaixo, sabe? Porque nós temos os 3 níveis de atenção. A atenção primária é onde está o posto, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção terciária é o hospital. Vamos começar dando suporte à atenção primária, melhorando a mão de obra, capacitando mais os profissionais. Para quê? Para que a 80% realmente, como diz o SUS, possa ser resolvido ali na atenção básica, para que quando chegar lá em cima, na atenção terciária, é onde estão os hospitais, as cirurgias, os tratamentos complexos, chegue realmente somente aquilo que precise. Perguntamos à médica clínica doutora Thaís Lavrense, que trabalha no CTI do Covid-19, do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, como está sendo a sua rotina de trabalho? O que mudou na minha rotina, com certeza, foi a rotina de paramentação e desparamentação, que é a colocação de equipamentos de proteção, que a gente ouve muito por aí falar dos EPIs. E, inclusive, no início da pandemia, a gente enfrentou uma escassez desses equipamentos, o que gerou muita insegurança, ficou todo mundo estressado, nem que a gente quisesse comprar, eu tentei comprar, não tinha, então muitas vezes a gente tinha que reutilizar equipamentos que eram descartáveis. E isso foi uma dificuldade, até hoje porque existe uma rotina mesmo, de uma ordem rigorosa a ser seguida a cada paciente que a gente vê. Tem a ordem que a gente coloca do avental, da touca, da máscara, da face shield, que é aquela de plástico que cobre o rosto todo, e a gente tem que mudar de paciente para paciente, então é muito rigoroso isso, e a cada paciente a gente tem que mudar, que trocar tudo, acaba gastando mais tempo, o nosso trabalho já é mais pesado nesse CTI, então essa é uma grande dificuldade. E também em relação ao perfil dos pacientes no CTI, COVID, que são pacientes que muitas vezes, apesar de todas as medidas intensivas, eles não respondem, isso gera uma insegurança muito grande.
E todo momento, como é uma doença nova, tá todo mundo tendo que lidar com isso enquanto a gente está conhecendo. Então, toda hora existe um protocolo novo, uma recomendação nova, estudos novos. Então, o tratamento é muito dinâmico. E também foi uma mudança e uma dificuldade na minha rotina de trabalho. Thaís, quais os maiores riscos que você vem sentindo em seu ambiente de trabalho? Além do risco de contaminação, que é constante, existe também o risco psicológico e físico, né? O risco psicológico, tudo isso que eu falei, toda essa mudança na rotina, a dificuldade em lidar com os pacientes muito graves, muitas vezes a gente se sente de mão atada mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Isso gera uma ansiedade muito grande. Os profissionais de saúde já têm uma tendência a serem mais ansiosos, a terem mais doenças psiquiátricas, então isso tudo ficou mais evidenciado durante a pandemia. Então, o risco psicológico é um fator a ser levado em consideração muito importante. E também o cansaço físico. Muitas vezes já fiquei mais de 20 horas com máscara sem tirar, sem comer, em pé, sem ir ao banheiro. Então, é um cansaço físico e mental muito importante. Nós vemos colegas adoecendo, colegas de profissão adoecendo, muitas vezes evoluindo mal. Isso gera uma sobrecarga emocional muito grande. Então, além do risco de contaminação, é o risco de adoecimento mental. Para você, Thaís, o que o episódio da Covid-19 revela sobre o Sistema Único de Saúde? Na minha opinião, evidenciou ainda mais a importância do SUS, mas também evidenciou a necessidade de fortalecimento, de investimento no SUS. Na teoria, o SUS é um programa de saúde perfeito, é gratuito, é universal, atinge todo o território nacional e realmente ele é responsável por muitas coisas importantes, campanhas de vacinação, tratamentos de alta complexidade, só que mostrou pra gente que não estamos preparados para lidar com uma pandemia. Faltaram leitos, faltaram respiradores, faltaram médicos, faltaram equipamentos de proteção. Então, mostrou mais ainda, além de tudo que a gente vê por aí, vê na televisão, pessoal no corredor, gente internada no corredor, ficou mais evidente a importância de investimento no SUS, né? O que você diria à população para evitar a alta disseminação do Covid-19? Bem, eu diria para continuar com as medidas de isolamento social, é muito importante, evitando contato com outras pessoas, você evita a propagação da doença. Usando máscara, lavando as mãos, carregando um álcool em gel, se precisar ir na farmácia, no supermercado. E uma coisa importante também é não passar notícia falsa para frente. Às vezes chega notícia de WhatsApp com medicação que está funcionando, que diminui a mortalidade, que cura o Covid. Isso não existe. Não tem nenhum estudo com nenhum remédio, alguma droga milagrosa até o momento. Então, a gente tem que verificar a fonte das nossas informações, o que a gente fala, que isso é muito importante, isso gera gastos de saúde pública desnecessários. Tem muitas cidades gastando dinheiro comprando medicamentos que já foram provados que não tem nenhum benefício, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo usado para o que realmente importa, investindo nas unidades de saúde e hospitais, na fabricação de vacinas, né, no estudo com as vacinas e tudo mais. Andréia Gomit, terapeuta ocupacional do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, relata que muitas das vezes a comunidade não aceita muito bem as novas medidas de segurança impostas pelo coronavírus. O público não aceita muito, né? Questão de máscara, agora o pessoal está aceitando melhor, mas no início queriam permanecer no setor sem máscara, se aglomerando muito nos dias que tem consulta, porque passou a atender só urgência e emergência, né? Pacientes que estão realmente em surto e assim, normalmente eles são encaminhados da UPA, então tem todo esse medo, esse risco que a gente fica de contrair, né? De se contaminar. Andréia, trabalhadora de limpeza da unidade de pronto atendimento, a UPA,
nos conta num forte depoimento sobre a sua necessidade de trabalhar no ambiente hospitalar. Foi assim, quando foi chamado para trabalhar no Covid, ninguém queria, né? Aí eu falei para minha chefe assim, eu faço os primeiros, porque vai chegar neném lá em casa, depois eu não fico não. Aí eu fui, entrei no comecinho, fiquei 2 meses e meio lá dentro, mas lá dentro você está segura, porque você sabe o que tem. Agora aqui de fora a gente não sabe. Aí quando foi que deu 2 meses e meio que eu estava lá, o neném ia nascer, eu saí para fora. Só que agora aqui fora eu já tenho mais medo do que lá dentro, porque lá dentro a gente já sabe o que o paciente tem. Aqui fora a gente não sabe, porque chega gente, tá com a gente na observação, tá com a gente na emergência, e depois de 2, 3 dias que a gente vai saber o que o paciente tem. E também tem outra coisa. Eu sou um homem e a mulher ela de casa, então é o que tem para me trabalhar no momento, né? Então tem que ficar. Eu pedir muito a Deus, orar muito a Deus e continuar no serviço, né? O Cirilo, maqueiro da UPA, nos contou sobre a dificuldade de se manter vigilante frente aos novos protocolos de segurança da unidade. A maior dificuldade no meu trabalho é manter a vigilância pessoal, de estar sempre usando os equipamentos, de não relaxar, né, quanto à minha própria segurança. E é difícil, porque com o dia a dia a gente tende, às vezes, a relaxar, mas tem que estar sempre lembrando que o vírus está aí e a gente tem que estar sempre protegido. Então tem que estar sempre usando todos os equipamentos de segurança o tempo todo, estar sempre seguindo todas as regras para não ser infectado e também para não passar a infecção de um paciente para o outro. Perguntamos a ele a sua opinião sobre a resposta do sistema de saúde de Lavras frente à pandemia do coronavírus. Pelo menos aqui na nossa cidade, a resposta do sistema de saúde foi satisfatória, né? Todos os pacientes que tiveram aqui foram bem atendidos e tal. Porém, em âmbito nacional, fica claro que há necessidade de mais investimento na saúde, de mais investimento nos profissionais e precisa para prever quando a ocorrência desse tipo de crise. Mas na cidade aqui até que foi satisfatório. Ele ainda opinou sobre como enfrentamos esse problema, evitando pânico e desespero e dando atenção à nossa saúde mental. Eu diria para não entrar em pânico, para continuar vivendo a sua vida normal, usar os equipamentos de segurança, máscara, álcool em gel, procurar o distanciamento social, mas não deixar de viver e não ficar morrendo de preocupação para não ficar doente da cabeça. Então é melhor viver, continuar vivendo a vida normal, porém com os cuidados necessários. Renier é fisioterapeuta da Santa Casa de Misericórdia de Lavras e hoje ele está atuando no Hospital Albert Einstein de São Paulo e nos contou como ele faz para descansar a mente após um dia exaustivo de trabalho. Bom, basicamente eu tenho ficado com a minha família, claro, obedecendo às normas de distanciamento. Eu tento também me desconectar um pouco do ambiente, já que é um ambiente muito estressante na hora que estamos trabalhando com esses pacientes contaminados. Eu procuro assistir filme e fazer exercício regularmente para poder me desestressar um pouquinho. Ele também reforçou as medidas divulgadas em todos os meios de comunicação para enfrentarmos com sucesso a disseminação do novo coronavírus. Reforço o que a mídia vem dizendo. Mantenham o distanciamento social, evitem contato físico com pessoas, até pessoas da sua família. Ao sair, utilize a máscara o tempo todo e se preocupe bastante na higienização de mãos, evitando levar mãos a olhos e boca. A população não tem seguido com tanto afinco, por isso o elevado número de casos que estamos vivendo no nosso país. A psicóloga clínica Vanessa Coelho também participou do nosso debate e sugeriu a todos, tanto aqueles que trabalham na linha de frente no combate à pandemia, quanto aos que trabalham fora da rotina hospitalar, algumas medidas
para ajudar a cuidar da saúde mental nesses tempos tão difíceis? Bom, o que eu normalmente faço e indico as pessoas para fazerem, para cuidarem dos seus estressores, é assim, ao longo do tempo, procurar uma atividade que relaxe, principalmente ao longo do dia, né? Se você puder dar algumas pequenas pausas no dia, deixa as mídias sociais, o celular, vai ficar sem esse estímulo para você descansar sua mente. Procure fazer uma refeição bem devagar, fazer as coisas de forma mais devagar quando você puder. Eu sugiro que uma vez ao dia você escolha uma atividade do seu dia para você fazer o mais devagar possível. Seja escovar seus dentes, seja almoçar, seja tomar um banho, seja arrumar o seu quarto. Uma delas ao dia já mostra para o seu cérebro que ele não tem que ficar desesperado e sobrecarregado com tanto estressor, já que a gente tem muitos. Eu sugiro também ouvir uma música se você gosta, estar perto de quem você gosta, se você consegue, e tentar dormir sem tanta estimulação, né? A noite de sono é muito importante. Então, procurar não ficar perto dessas mídias virtuais à noite, porque uma das coisas que a pandemia ela trouxe até como recurso de distração é o celular, já que a gente deixou de fazer muitas coisas que gostava, passear, ir a uma festa, ir a um shopping, fazer uma caminhada ao ar livre, frequentar a pracinha do seu bairro, enfim, essas coisas não se faz mais. Então, procure dentro do dia a dia, dentro de casa, fazer alguma coisa. Resgata um velho hobby e devagarinho você vai fazendo aquilo. Seja uma pintura, seja tirar a poeira do violão e vai tocar seu violão. Vai intensificar suas habilidades culinárias. Tem muita coisa que dá para fazer. Como devemos nos comportar neste momento, Vanessa? Para quem precisar realmente sair, saia, mas não fica morrendo de medo do Covid, não. Faça sua parte. Já que a gente não tem uma vacina, o que são os critérios que normalmente eu digo para as pessoas? Use máscara em respeito às pessoas. Não pensa só em você, não. A gente vive coletivamente. Em respeito aos outros, use máscara, lave as suas mãos com frequência, use álcool em gel. Não critique o posicionamento das pessoas. Pense mais coletivamente. Se precisar sair, saia com segurança, saia tranquilo, mas não saia desnecessariamente. Já tem muita gente na rua. Nós vamos ver o fim dessa situação, eu não duvido disso. Seja porque a curva desse vírus ela vai cair, as pessoas vão deixar de ser tão contaminadas, seja porque o processo de vacina está indo de vento em popa e uma hora dessas ela vai chegar até nós. Então, assim, não se sobrecarregue, não fique morrendo de medo dela. Faça a sua parte, tome seus cuidados e saia realmente se for necessário. Estamos vivendo um tempo de guerra, enfrentando um vírus que há pouco tempo ainda era desconhecido e logo nos foi pedido fiquem em casa. Mas enquanto nós estamos em nossas casas, existem pessoas fora das suas. Estão em um hospital salvando vidas e arriscando suas próprias. Esse é o nosso novo conceito de herói. Precisamos lembrar de cada faxineiro, maqueiro, motorista, enfermeiro, técnicos, médicos, de todos os que estão sendo fortes por nós. Por todos os que têm medo como nós temos, mas que estão lá, dia após dia, salvando vidas. Lutando contra um vilão que nem podem enxergar e vencendo a cada paciente curado. Em tempos que não podemos nos abraçar, que palavras sejam tão confortantes como um abraço. Que a sinceridade do nosso muito obrigado aqui escrito ou falado sirva de apoio. Que todas as nossas energias positivas e orações fortaleçam cada profissional. Vocês são heróis. Que bom que estão aqui. Obrigada por tanto. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O nosso muito obrigado. Muito obrigada. Muito Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.